Graça e paz para todos os amados irmãos. Vamos aqui com mais um estudo da Palavra de Deus. Amém? Eu, pela misericórdia de Deus, leio bastante, escrevo meus versos que recito algumas vezes. Gosto de estudar. A prova disso é que até hoje continuo estudando. E estudo sem ter previsão de quando parar de estudar. Porque eu escuto pessoas dizendo assim: já terminei meus estudos. Não. Você não terminou seus estudos. Enquanto você viver, vai continuar estudando. Porque cada dia que surge, ou cada dia que nasce, temos algo novo a aprender. Isso aprendemos se estudar. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. Eu estudo e não sou aquele que estuda e só passa os olhos por cima das palavras e diz que estudou. Não. Eu estudo buscando todos os detalhes de uma leitura. E foi desse jeito que eu, observando detalhes e coisas tão simples como, por exemplo, passado, presente, futuro, foi que eu descobri o significado do Antigo Pacto e do Novo Pacto. Porque igrejas por onde passei nunca me ensinaram isso. Elas mostram na Bíblia como fosse um único tempo, e não é assim. A liderança das igrejas evangélicas nos mostra a lei do Antigo Pacto. As cerimônias, a obrigatoriedade da lei. Romanos 10 e versículo 4 diz que Cristo pôs fim na lei. Cristo pôs fim na lei. Veja bem, quando falamos sobre o Antigo Testamento, é bom lembrar, não estamos excluindo a palavra de Deus que contém nele, nem estamos anulando a lei. Quem anulou a lei foi o próprio Cristo. Somos contra a lei de Moisés, cerimônias, esses atos rituais, porque isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho são as 14 epístolas de Paulo. Ali está a doutrina do Novo Pacto. São os atos ou as ações do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Lucas disse para Teófilo, em seus relatos, Atos 9 versículo 1, não é? Atos, vamos ver aqui, rapidinho, livro de Atos, capítulo 9, Atos capítulo 9, versículo 1, vamos ver o que está escrito aqui, né? 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lucas disse para Teófilo, em seus relatos. Não é? Isso aqui já lemos em Atos capítulo 9 e versículo 1. Paulo dirigiu-se ao sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? É necessário a gente ver quem é as pessoas, com quem fala, quem falou, quem ouviu, para quem foi dirigida aquela palavra. Quem era o sumo sacerdote? Um líder religioso. Vejam bem, Saulo está perseguindo os discípulos debaixo de uma liderança religiosa. Então, a perseguição de Saulo era uma perseguição religiosa, sim ou não? Todo religioso vai estar sempre contra a Igreja de Cristo. Por quê? Porque as igrejas evangélicas não se alimentam de verdade do Evangelho de Cristo. Esse foi um dos motivos que fez eu deixar de ser um evangélico para ser um cristão. Muitos me perguntam, qual a diferença entre ser evangélico ou cristão? E eu simplesmente respondo, evangélico crê no pastor ou no líder religioso. O cristão crê em Cristo, crê no que está escrito na palavra. Eu não estou falando isso para afrontar ninguém, mas é a verdade. Veja só, eu vou dar um exemplo disso aqui. Cristo não manda ninguém fazer campanha. Manda ou não manda? Não manda. Nem na Bíblia tem esse nome de campanha. Mas o pastor inventou e os evangélicos seguem. O evangélico segue a Cristo ou o homem? O homem. Cristo não manda ninguém se batizar nas águas. Os cristãos, o evangélico faz. O pastor fala que é para batizar nas águas, os evangélicos seguem a ele. Então a vida dos cristãos é dirigida por Cristo. A vida dos evangélicos são guiadas pelo pastor, por um líder religioso, por um homem. O evangélico diz, sou dizimista, faço campanha, subo o monte. Isso é um religioso. Não tem nada a ver com Cristo. O religioso, ele crê no exterior. Ele crê no exterior. Você está bem vestido, de gravata, paletó, terno, é um homem de Deus. Se uma mulher colocar batom, esmalte, muitos aí, né? Tem muitas que até se cortar o cabelo, olha, se botar um batom, é a pombagira, que pombagira também nem na Bíblia existe esse nome. Então o cristão, o religioso, ele crê no exterior. O cristão crê no interior. Ele crê que a mudança é interior, não na carne, não no exterior. Para o evangélico só tem ou é de Deus se você for um dizimista, fazer campanha, batizar nas águas, comer pão e beber do suco, que eles chamam de Santa Ceia, que eu nem sei de onde tiraram esse nome Santa Ceia, porque isso não é Santa Ceia, é Páscoa. Não tem a palavra Santa Ceia na Bíblia, tem Páscoa. Pode até falar em ceia, mas não Santa Ceia, isso é coisa do homem, é Páscoa. Então, para Deus, esse povo é um povo religioso. Para Deus, o verdadeiro cristão é aquele que tem a certeza que da mão poderosa de Deus ninguém lhe arrebata. Esse sim é o cristão. Continua lendo Atos capítulo 9, versículo 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns
daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Quando você pega uma das cartas de Paulo e fala sobre a liberdade em Cristo, os religiosos ficam enfurecidos. Haja visto que eu mesmo, em pouco tempo, falando da graça, eu fui excluído de um grupo no Zap. Depois, não sei por qual motivo, arrependeram-se e me adicionaram de volta. Porque muitos deles querem que você fique preso às denominações. As denominações deles. Não é? E eles falam, se sair para você deixar a sua denominação, isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Não é? É o que eles falam, que isso é uma rebeldia se você deixar a congregação dele. Agora eu falo. Por que qualquer pastor desses do sistema... Pergunta a qualquer pastor desse do sistema religioso, qual deles não abandonaram a sua congregação para abrir uma sua própria? Pergunta. Pastor, o senhor não saiu da sua não para abrir outra? Todos eles saíram. Atos capítulo 9, versículo 3, 4 e 5. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandecer de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Agora, prestam bastante atenção nesse versículo 5. Como é que a religião te persegue sem ao menos te conhecer? Paulo perseguiu o povo de Deus. Paulo era quem? Era um religioso. Ele perseguia a igreja de Cristo. E quando Cristo chega ali e apresenta, Paulo diz assim: Quem és tu, Senhor? Ou seja, persegue a quem nem conhece. Passou uma mulher, botou batom religioso, olha a pomba gira. Olhou para as unhas, está pintada, vem tantas coisas. Uma perseguição que às vezes não conhece nem aquela pessoa que está passando ali. A religião persegue só que para ela está fazendo algo que agrada a Deus, não é? Para ela está fazendo algo que agrada a Deus. Faz isso por falta de conhecimento. Faz o mal achando que está fazendo o bem. A religião não aceita que você seja uma pessoa liberta. Se você falar para um religioso que você é livre em Cristo, isso vira um problema. Se você falar que você não precisa entrar numa igreja e lá na frente levantar uma mão, dizer que aceitou Cristo como Salvador, porque você já é escolhido de Deus antes da fundação do século, meu amado, isso é um problema. Isso é um problema, é causa de polêmica. Eles não aceitam isso. Mas eu pergunto, levantar a mão, dizer que aceitou Cristo como Salvador, está na Bíblia? Não, não está. Agora, dizer que nós somos escolhidos, está na Bíblia. Não é? Mas nos chamam, se fizer isso, nos chamam de desviados, desigrejados, e vive aí essa perseguição aí. João capítulo 16, versículo 1 e 2, vamos ler aqui. João capítulo 16, versículo 1 e 2, diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará e fazer serviço de Deus. Está vendo? Matará, não é?
vem mesmo uma hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço de Deus, achando que está fazendo um serviço de Deus, e não estão. Então, quem era o homem que estava perseguindo o povo de Deus? Quem era esse homem que respirava ameaças de morte? Não era um bandido, não era um salteador, não era um ladrão. Sabe quem era? Era um religioso. Paulo era religioso. Uma pessoa, ela só é cristã de fato e verdade quando ela tem um encontro verdadeiro com o Cristo ressuscitado. Enquanto viver numa religião, não é um cristão de verdade. Ele é um religioso. Filipenses 3, 8 e 9. Filipenses 3, 8 e 9, o que é que diz aqui? 8 e 9. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Deus, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, não é? Ou seja, justificado pela fé. Paulo, ele diz que tudo que ele tinha, ele deixou tudo, para ele considerava aquilo agora como esterco, para ter um encontro com Cristo. Paulo tinha muita sabedoria, mas sabedoria religiosa, sabedoria do povo judaico, não é? Paulo era um hebreu dos hebreus, então ele tinha muito conhecimento. Ele diz que aquele conhecimento, quando ele conheceu Cristo, o conhecimento dele agora não foi mais, não seria mais aquele, mas sim o conhecimento do Evangelho de Cristo. Esse é o conhecimento que Paulo trouxe para cada um de nós cristãos. Não é verdade? Então, você, quando conhece a verdade, perde amigos, perde famílias, perde parentes, não é? Porque parece que você é um arrogante, mas não é, porque você conhece a verdade e aquelas coisas que não te acrescenta mais, não te alimenta mais como verdade, você não aceita. E quando você não aceita, isso vira uma polêmica, uma briga, não é? Mas, fazer o quê? Quando você é achado em Cristo, sua vida muda realmente. Romanos 2, 17, 18, 19 e 20. Romanos, capítulo 2, 17, 18, 19 ao 20. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, veja só, judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz do que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Está vendo? Que tem a forma de ciência e da verdade da lei. Realmente, a gente vê essas pessoas aí da religiosidade, tudo de paletó, gravata, terno, aquelas coisas, né? Muito cheio de lábia, estudos de teologias. Então são as pessoas que têm um conhecimento muito grande na área judaica. E é uma área que, se você que está na igreja, se você não observar o que seria para o povo de hoje e o que seria para o povo de antes, se você não observar direitinho, eles levam a vida mesmo, você acreditando que é um verdadeiro homem de Deus mesmo. Por quê? Porque eles têm muita sabedoria. Eles estudam aquilo ali. O que eles falam não é que Deus está falando com ele para falar para o povo. É estudo que eles fazem, não é? Esse estudo de teologia aí. Que prega para o povo o conhecimento dele, um conhecimento humano. Mas que quando chega no Evangelho da Graça, aí todos eles se perdem. Todos eles se perdem.
Porque o evangelho da graça, ele não quer passar para a igreja. O evangelho da libertação, ele não quer passar para a igreja. Não é? Então ele se veste tudo bem em forma de santidade. Mas você é santificado mesmo, é com o evangelho da graça, ela que te santifica. Eu aprendo com isso que enquanto o homem seguir a religião, ele ainda não é convertido. Eu aprendo porque também está na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. Não é? Ele ainda não é convertido. Não adianta entender só até o batismo de João nas águas e não entender que o batismo agora é o da morte de Cristo na cruz. Eles não entendem isso. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 6 diz que o nosso velho homem ficou na crucificação de Cristo. O nosso batismo hoje não é nas águas, é na crucificação de Cristo. Mas eles ainda continuam nas igrejas. Continuam nas igrejas com essa invenção de batizar pessoas. Mas é um batismo humano. João disse assim, eu vos batizo com água. Ele disse, eu vos batizo. Ele não disse que era ele, e que era mais outro, e que era para os pastores batizar. Não, ele disse, eu vos batizo. Ele falou dele. Mas o pastor toma conta e vai batizando. Mas tudo é erroneamente. Não é? Então é na morte da cruz que foi batizado. A verdadeira conversão se dá no encontro com Cristo. E a vida espiritual com a doutrina da graça. Fora isso, é religiosidade. É religiosidade. Vamos ler aqui 2 Coríntios, para vocês não falar, mas por que ele está falando isso? Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia quando é que nós somos convertidos. Quando é que a gente deixa de ser um religioso e passa a ser convertido de fato. Vamos ler aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 ao 17. Vamos ler aqui. E não somos como Moisés. Já cortou logo do Antigo Pacto. Não somos como Moisés, que era do Antigo Pacto. Que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Foi abolido ou não foi? Foi. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Mas quando se converterem, eita Jesus, já ia, não são convertidos não. Não são convertidos enquanto não estiver com o evangelho da graça. Olha aqui, não estiver no mandamento do novo pacto, olha aqui. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Sabe quando sai o véu dos olhos do povo? O povo está nas igrejas vendo as coisas de Deus embaçadas. O véu embaça a vista. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Enquanto estiver no Antigo Testamento, não é liberto. Saulo, no caminho de Damasco, ele tinha véu, ele era um religioso, ele seguia debaixo de uma lei. Então, da mesma forma que Paulo agia naquela época, as igrejas evangélicas seguem e agem da mesma maneira. É mentira? Não. Se tem dízimo, batismo nas águas, subir ou descer monte, jejum, então aí tem o véu. Aí não tem libertação, tem véu no povo. E o véu só é tirado das igrejas quando acabar com essa cerimônia religiosa e ter um encontro com Cristo, saindo da lei de Moisés e passando agora a ter novidade de vida. Essa é a verdadeira palavra, a verdadeira libertação. Mostrar que você teve remissão de pecados, herança como herdeiro e santificação pela fé. Quer ser liberto? Vai para o Evangelho da Graça. Isso só se dá através da graça, não é? Atos capítulo 26 e versículo 9 e 10.
Atos 26, 9 e 10 diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido poder dos principais, dos sacerdotes, encontrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Está entendendo? Paulo depois reconheceu que o que ele estava fazendo contra o povo de Deus era errado, e ele fazia porque era obrigado pela lei. A lei obrigava isso, não é? Ele era um religioso, vivia debaixo da lei, vivia debaixo de uma religiosidade e tinha que fazer, não é? Quantas pessoas hoje mortas em nome de Deus, não é? Por uma palavra. O cara chega numa igreja atrás de receber uma palavra de força. O que recebe é que o diabo, se fazer isso, e o diabo vai te matar, e o diabo vai te perseguir, e o devorador vai entrar na tua casa. E isso é dessa forma todo o tempo e o tempo todo. É ou não é? Paulo tinha autoridade até para matar em nome da religião. Para você ver, a religiosidade mata. A religiosidade mata, a religiosidade separa. Muitos são da religião, se você vir no lado de uma estrada e ele lhe vê, ele passa para o outro lado, nem fala contigo, torce a cara, faz de conta que não está te vendo. Por quê? Porque é uma religião. Quando você está com Cristo e em Cristo, aí a coisa é muito diferente. Não é? É muito diferente. Então, são essas daqui a palavra que eu gostaria de deixar nessa tarde. Amém? Um forte abraço para todos. Desculpa as expressões, porque quando eu pego na Bíblia, eu não pego para agradar A nem B. Eu pego para falar o que está aqui escrito. Ninguém é obrigado a aprovar ou não aprovar, mas os versículos que eu li, é só você olhar para eu vou ver se esse camarada está falando mesmo uma verdade ou é mentira. Aí vai lá e lê direitinho, que aí você vai ver. Tá bom, meu querido? Um forte abraço e uma feliz tarde para todos.